Será que para o autocuidado existe uma regra? E a saúde mental é importante nisso? Mas de fato, o que é saúde mental? Será que você tem saúde mental? Seja muito bem-vindo, nós somos o Eleve-se. Eu sou Lorene, terapeuta holística, e hoje estamos aqui com a Casey, que é psicóloga, a Laudiceia, que é advogada, e nesse vídeo a gente vai trazer para você um pouquinho do que é a saúde mental e como que a gente pode avaliar se de fato a gente tem saúde mental. Fala aí pra gente, psicóloga, o que é saúde mental e existe uma regra? Porque a gente costuma falar assim, mas isso é muito relativo, para cada um é de um jeito, mas para se dizer, tenho saúde mental, tem uma regra para isso? Tem. De acordo com a OMS, saúde mental é a capacidade de você decidir e se conduzir conforme as suas escolhas. Então, o que significa isso? Saúde mental é aquela pessoa que quem tem saúde mental é a pessoa que consegue ter discernimento para fazer escolhas e tomar decisões. Mas mais do que isso, ela consegue fazer o que ela decidiu. Ela consegue fazer o que ela escolheu. Por exemplo, uma pessoa que está deprimida, é uma pessoa que está com falta de energia, que está sem disposição, que não tem ânimo, não tem vontade de fazer as coisas. Racionalmente, ela olha para tudo e fala, minha vida é boa, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Mas emocionalmente ela não consegue sentir isso, então ela sente que está faltando alguma coisa, que não tem disposição, que não tem vontade de viver muitas vezes. E aí ela decide racionalmente, amanhã eu vou acordar, então eu vou começar a caminhar. No outro dia ela acorda, está deprimida, não tem energia nem para sair da cama. Então ela decide uma coisa e não consegue fazer. Outro exemplo, uma pessoa que tem toque, por exemplo, de lavar as mãos. Ela sabe que ela não precisa lavar a mão toda hora. Porque ninguém lava a mão toda hora e as pessoas não ficam doentes todo dia porque não lavou a mão. Mas ela não consegue não lavar. Então todas as vezes que ela pega em alguma coisa, ela tem necessidade de ir correndo lavar a mão. Então ela decide, ela entende que não precisa, mas ela não consegue não fazer o ritual. E em relações tóxicas é a mesma coisa. Uma pessoa que está numa relação tóxica, muitas vezes ela enxerga que aquilo não está bom para ela, mas ela não consegue sair do relacionamento. Né? Relações abusivas, relações tóxicas. Então, quando a gente fala de eu estou em pleno na saúde mental, é quando eu consigo ter discernimento para olhar as coisas. E mais do que isso, é quando eu consigo tomar decisões em cima daquilo, decisões que vão me trazer bem, que vão me trazer benefício e bem-estar. Então, quando a gente fala de autocuidado na saúde mental, a gente vai dizer de eliminar ou conquistar ou fazer coisas que vão me trazer esse bem-estar. Poxa, eu sei que isso é importante para mim, então eu vou fazer. Isso eu sei que está fazendo mal para mim, então eu vou fazer, né? Então, a gente caminha para esse autocuidado no sentido de colocar ou tirar coisas da vida na saúde mental, tudo que eu assisto, o que eu vejo, pessoas com quem eu me relaciono, as coisas que eu faço, que vão me trazer bem-estar, que vão me trazer paz de espírito e que vão me trazer tranquilidade. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Então, por exemplo, se eu sei que eu preciso fazer atividade física, ou se eu sei que eu não posso comer determinado alimento, ou frequentar aquele lugar, mas eu não consigo não fazer, ou eu não consigo ir fazer atividade física, isso também é problema de saúde mental? Não, porque você tá doente emocionalmente. Enquanto eu tava falando, eu pensei nisso, né? Porque isso não significa que eu estou doente, porque eu falei, não vou comer esse lanche, mas o lanche tá na minha frente, eu vou lá e como, né? Não, é problema um diabético que sabe que não pode comer doce e vai lá e se joga e come um bolo inteiro. Uhum. Na verdade, a gente não precisa, não necessariamente ele está doente, tem uma patologia, um CID. Mas a gente percebe que isso também é um enfraquecimento emocional, porque quando eu estou bem decidida, bem resolvida, autoafirmada, eu consigo fazer escolhas que mudam a minha vida para melhor. Né? Então, que o único beneficiado vai ser você mesmo. Exatamente. Né? Então, na verdade, por quê? Porque o diabético ele come, mas depois ele fica culpado. Isso vai a culpa machuca mais. E o que vai adoecer emocionalmente é a culpa. Então, a pessoa também que decide que precisa fazer academia, ou que decide que precisa economizar dinheiro, e depois ela vai lá e gasta tudo que ela tem, ela vai ficar culpada e sofrendo as consequências. E isso vira um looping, que acaba com a nossa paz.
Então, de fato, nos adoece. A longo prazo, é um processo que pode trazer sim adoecimento. A culpa está diretamente relacionada à depressão. Geralmente, as pessoas que têm depressão têm um histórico de muitas perdas ou um histórico de culpa. E câncer. E aí a gente começa o tempo todo nesse looping da culpa quando a gente decide e não consegue cumprir, que pode adoecer a longo prazo, sim. Só explica pra gente. Duas coisas que você falou que pode ser que tem gente que não entende. OMS, o que é? Organização Mundial da Saúde. E CID? CID é Código Internacional de Doenças. Então, quando a gente vai no médico e ele dá um atestado, ele coloca lá um CID e um código, né? Ele escreve CID e depois coloca um código na frente. Se a gente pesquisar na internet, tem lá. Se coloca o código, ele vai aparecer o que é aquela doença. Então, geralmente, a gente usa esse código para identificar o que o paciente tem. Até receita de remédio, às vezes, tem que ter CID, né? Exatamente. Para justificar os remédios Para saber o que é, o que não é, o que a pessoa tem. E para não estar escrito no atestado para qualquer leigo saber. Então o médico coloca o código da doença, inclusive para proteger a privacidade do paciente. Olha, muito legal isso. Então, Lau, dê pra gente como que eu posso, no meu dia a dia, organizar coisas. Porque assim, eu entendo que é um processo profundo, né, de entender isso e, por exemplo, decidir e fazer. Que eu acho que a gente empaca ali no fazer, né? Porque decidir começar a dieta na segunda-feira, ir pra academia e não gastar, toda segunda-feira a gente decide. Mas, né, como é que eu vou? Como é que eu consigo manter até na sexta essa mesma determinação? Que na segunda é fácil. E a gente sabe que tem algumas terapias, inclusive a terapia como psicólogo, as terapias holísticas, elas vão ajudar muito a gente a se conhecer e a ver, por exemplo, de fato, aquilo que eu tô fazendo por mim. Porque o autocuidado é o que a gente falou, o único beneficiado vai ser você. Você vai ser beneficiado por isso e não os outros. E a gente está muito acostumado a fazer para agradar o outro, né? Então as terapias, elas vão chegar nesse momento para te ajudar a enxergar, a tomar a decisão e a manter. Mas no dia a dia tem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar. Como é que é? As terapias ajudam a pessoa a se organizar e a criar estratégias que facilitem para ela. Então, eu me conhecendo, eu vou criar estratégias que vão facilitar no processo terapêutico, né? Eu vou criar estratégias que facilitem para mim, porque não adianta eu decidir uma coisa que já está escrachado que eu não vou conseguir cumprir. Então a terapia vai me dizer, olha, eu tenho mais energia de tarde, eu tenho mais energia de manhã, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e te ajuda a se fortalecer emocionalmente, ganhar autonomia e independência e criar estratégias que facilitem a sua vida para você fazer as escolhas corretas de acordo com o seu perfil, sua personalidade. Então, observando, né, o que a Casey trouxe, o que a Lorene trouxe, é assim, ó, autocuidado é um campo muito vasto. Nós fizemos um vídeo falando de autocuidado e a gente nunca consegue falar estritamente de uma única coisa, porque tudo impacta no autocuidado. E mesmo a Casey, falando de saúde mental, quantas vezes ela se referiu à saúde física? Porque também impacta na saúde mental. Né? A Lorene, falando de terapias, ela falou de organização. Então, assim, é um projeto. Autocuidado é um projeto e você precisa decidir por onde você vai começar. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Eu preciso começar pela atividade física. Por quê? Porque quando eu vou para a academia de manhã, eu me sinto fortalecida para ter uma alimentação saudável durante o dia. Então, dá o tom. Quando eu vou para a academia de manhã, eu tenho um tom diferente do meu dia. Para outras pessoas, pode ser outra coisa. Pode fazer uma leitura, pode ser uma meditação. Então, assim, o autocuidado e a saúde mental, o bem-estar é um combo. E que para cada pessoa é diferente. Então, uma dica que poderia servir para a maioria das pessoas, ou até para todo mundo, seria você listar quais são as suas questões, quais são as suas dificuldades, quais são as suas queixas, né? Então, no caso de diagnóstico já, então é a ansiedade, é o toque, então o caminho é esse, por onde eu começo em relação a isso. Tudo vai contribuir, mas se eu não estou conseguindo sozinho, eu vou então procurar um profissional da saúde mental, né?
eu tenho aí algum desajuste, nossa, eu tô fazendo a terapia, mas eu sinto que ainda falta alguma coisa, eu queria um aconselhamento terapêutico, eu queria uma conversa que expanda um pouco essa questão mais energética, então eu vou para uma terapeuta holística. E aí eu estava refletindo também, eu tenho uma questão jurídica, então quem é o meu profissional? É um advogado. Eu estou com uma questão financeira ligada à pensão da minha filha, e aí tem aí a relação com o ex-marido. Então, você precisa começar a olhar e ver quais são as suas questões. Então eu sugiro uma lista. Então a minha lista é essa. Eu tenho questões com atividade física, eu tenho questões emocionais, mas tem questões de ordem práticas e rápidas que você usa pouco recurso, essas você já resolve. E aí você vai olhando para as mais complexas que você precisa de ajuda. E aí você vai definir que tipo de ajuda você precisa. Às vezes, uma boa conversa com uma amiga resolve. É o nosso caso aqui. Os nossos problemas, às vezes a gente tá aí numa situação, a Lorene pode fazer uma chamada de vídeo e a gente troca ideia. A Casey, a gente troca ideia. Olha, vocês conhecem de onde eu parti, como eu penso, e eu tô com uma dúvida nessa questão. Às vezes uma conversa com uma amiga resolve. Mas a organização, ela é essencial. E a gestão dos nossos recursos. Então as coisas que precisam de menos recursos e aqueles que dependem só da gente, então já não estou dizendo das relações, por exemplo, as coisas de ordem prática, a gente vai tirando da lista e vai resolvendo para não pensar. Porque esse acúmulo também de coisas que a gente precisa resolver e que a gente não consegue também nos paralisa. Isso também prejudica a nossa saúde mental. Que é o que a gente estava falando do celular, né? Quando você deixa muitas abas abertas no celular, ele começa a funcionar mais lentamente ou ele começa a gastar mais bateria, porque tem um monte de aba aberta que você não está usando. E no dia a dia, por exemplo, a organização da rotina. Então tem muita gente que planeja a semana já várias coisas. Então, a roupa que vai usar, a comida que vai comer, para que você não tenha que gastar energia todos os dias pensando nisso. Eu tenho um exemplo quando meu marido foi na nutricionista e ela deu uma sugestão de cardápio. E quando ele veio, eu já tava assim, ai meu Deus, e agora? Tem que seguir o cardápio da Nutri, ai que ruim, eu tava cheia de preconceitos. Porém, ela deu lá uma planilhinha. E aí eu sentei com ele e falei, então tá, baseado nisso aqui, vamos deixar pronto porque a gente ia fazer as compras. Então a gente precisa ter aqui. E aí a gente começou a listar. Então na segunda-feira o almoço vai ser esse, a janta vai ser essa, o café da manhã é esse. E aí a gente foi fazendo, a gente foi pro mercado, comprou tudo o que precisava. E foi uma facilidade. E eu falei, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque daí eu não precisava pensar no que fazer, porque já estava pré-estabelecido e a comida já estava na geladeira. Então, mesmo que eu tivesse que cozinhar 2, 3 ou 4, 5 vezes na semana, eu não precisava gastar energia pensando. Que eu sempre falo, né? O difícil é ter criatividade para saber o que fazer para comer no almoço, na janta. E aí eu não tinha mais. E eu falei, nossa, isso organizou a minha vida e economizou uma energia no dia a dia que eu não tinha noção. E uma simples estratégia, você não precisa às vezes ir na nutricionista se você não quiser, mas já planejar ali no domingo qual vai ser a refeição da semana. Eu conheço pessoas que já deixam a roupa separada, que já experimentam. Nem era de você que eu tava falando. Mas que já deixam a roupa certa ali para cada dia, para cada momento. Por quê? Para você não ter que gastar energia todos os dias pensando coisas que você pode planejar antes. E até num curso que eu fiz de marketing digital, ele fala, se você deixar para escolher o que você vai postar ali na hora, você não vai postar direito. Então planeja, senta um dia, planeja tudo o que você quer falar. Depois no outro dia você cria e aí depois você posta. Então, coisas práticas que vão organizar a nossa cabeça. Porque eu acho que ter muita aba aberta na cabeça também faz mal para a saúde mental, né? Isso da roupa, esses dias eu ia dar uma palestra às 7h30 da noite e 3 horas da tarde eu tava com a roupa, inclusive uma roupa de frio, e 3 horas da tarde tava quente. Aí meu marido disse assim, nossa, onde você vai? Eu falei, dar uma palestra? Ele disse, mas agora... Eu disse, não, é à noite, mas eu já vi se esse look vai ficar bom. Então não vou pensar isso na hora de sair.
porque até concluir, imprimir o que eu vou levar e tudo mais, eu não quero pensar nisso. Então eu já olhei, sim, essa roupa combinou, ficou tudo bem, aí tirei a roupa. Gastei mais tempo no momento em que eu estava disponível para gastar aquela energia, porque sabia que no final do dia eu não estaria, né? Que é o que eu faço, por exemplo, para ir pra academia. Eu vou pra academia cedo. Então eu já deixo a roupa da academia separada. Aí quando eu acordo meio com sono, assim, eu não preciso pensar, que a roupa já tá ali. E às vezes, mesmo que eu não vá, que eu já até contei, né? Um dia que eu me vesti, parei na porta da academia e falei, nossa, mas eu nem queria vir treinar hoje, mas foi tão força do hábito que eu acabei indo. Então eu não preciso pensar em que roupa eu vou vestir. A roupa tá ali. Eu pego a roupa, visto e quando eu acordo de verdade, eu já tô pronta pra ir pra academia. Mais uma coisa, Frederico, meu filho de 9 anos, ele dorme até com tênis. Eu disse, filho, mas não vai ficar apertado não, ele dorme com tênis. Gente, eu não sei, alguém vai dizer que não se deve, ó, não quero ser polêmica aqui, mas sim, ele dorme pronto, inclusive com tênis. A Beatriz já fez isso de dormir de uniforme assim, Não, pra não passar frio. Não, o uniforme é básico, já é rotina em casa, eu já peço pra eles dormirem. E assim, quando não dorme, sabe que vão precisar daquele tempo pra se trocar, né? Então já é hábito com os dois. Mas o tênis eu acho um exagero. Realmente, eu não consigo dormir de tênis. Fred sendo prevenido. O Fred, não sei quem puxou. Mas o legal de tudo isso é a gente, do pensar na saúde mental, é identificar mesmo, né? Então, quando você fala das queixas, de identificar onde a gente tem mais dificuldade, é a gente perceber e saber se organizar no dia a dia para criar estratégias para eliminar sobrecarga. Então, fechando as abas na nossa cabeça, a gente se sobrecarrega menos. E procurar ajuda, vai ter que procurar ajuda muitas vezes, né? Então, quando eu falo de depressão, de ansiedade, quando eu falo de relacionamento tóxico, às vezes a pessoa não consegue fazer sozinha mesmo, ela vai precisar de ajuda. Agora, tudo que a gente fizer que nos deixe mais zen, digamos assim, com a mente menos agitada e com a mente mais tranquila, isso tende a ter reflexos enormes na nossa saúde mental e, lógico, no nosso corpo, que uma mente tranquila, um corpo saudável, né? Então, a saúde mental influencia diretamente no nosso bem-estar mesmo. Então, olhar para a nossa saúde mental, olhar para as coisas que passam pela nossa cabeça. O que eu penso mais? Eu sou mais otimista ou sou mais pessimista? Eu tendo a reclamar o tempo todo? Eu não sou grata pelas coisas que eu tenho na minha vida? São coisas que vão impactar na minha saúde mental. Porque eu tenho que praticar a gratidão. Eu tenho que praticar, inclusive, o otimismo. Que foi? Eu lembrei uma história do meu marido. Uma vez ele estava tão bravo, tão irritado. Mas assim, gente, já viram isso? Tudo dá errado pra quem tá assim, né? É uma tendência, a pessoa reclama. E no final das contas, ele parou e o passarinho escolheu a cabeça dele. Juro, é verídico. Não restou outra coisa pra ele a não ser começar a rir. Porque ele tinha ficado tão bravo, tão estressado. Ele tinha sofrido tanto que em casa isso virou uma metáfora, entendeu? A gente diz, cuidado com o passarinho. Se você continuar assim, então daqui a assim, pouco o passarinho vem. Sobre reclamação, né? Tomar essa decisão pessimista faz toda a diferença, né? A gente se mantém mais alegre, se mantém mais tranquilo, né? E se organizar mesmo no tempo, né? Que vai ser um dos temas, a questão da gestão do tempo. Da gestão do tempo no autocuidado. Então, isso faz diferença mesmo na nossa saúde emocional. Não perca esse vídeo sobre gestão do tempo. Autocuidado e gestão de tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aqui. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que possam estar precisando ouvir tudo isso que a gente falou. E se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!